Essa discussão mais ampliada, mais publicizada, vamos falar assim, em todas as redes de masculinidade para pessoas negras, ela chega também depois do que já foi feito com homens brancos. Não se educa no nosso país a questão da sexualidade. E sexualidade está para muito além de falar de relações sexuais. Muitas vezes sentir essa situação de hipersexualizado acaba sendo uma proteção. Então vem muita informação certa e muita informação errada. Quem faz esse filtro aqui? Temos que ter conversas para ampliar a masculinidade, mas também treinar a escuta. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Alma Masculina. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. E hoje continuamos com a conversa com o doutor em saúde pública e especialista em envelhecimento Alexandre da Silva. Nesta segunda parte do episódio 53, continuamos falando sobre saúde integral, desinfodemia, racismo, hipersexualização e muito mais. Para saber mais sobre este episódio e os anteriores, visite nosso site www.almasculina.com.br e acompanhe as dicas nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @almasculina. Se inscreva no nosso canal no YouTube e leve a Almasculina para mais gente. E nessa primeira parte da conversa a gente falou sobre referências de masculinidades, amizades e vínculos, invisibilidade e desigualdade, afeto, envelhecimento. E eu queria abrir essa segunda parte explorando um pouco mais o tema da saúde integral que você trouxe na primeira, Alexandre. Vivemos uma outra pandemia, que é a desinfodemia, que você trouxe numa coluna, que é esse excesso de informações, né? Falsas, distorcidas ou incompletas, né? Todas são desinformações recebidas por todos e todas nós. E aí eu queria entender como que essa enxurrada de fake news, né? De desinformações via redes sociais, familiares, né? Profissionais de alguns programas televisivos e até alguns profissionais da saúde encampando também esse movimento terrível de desinformar a população mesmo. Como é que você lida com isso na sua área e como é que você percebe essa questão, esse problema, essa outra pandemia relacionada a velhos padrões de masculinidades que a gente trouxe na primeira parte? Em relação à desinfodemia, eu gosto de lembrar de alguns pensadores, então Davidson Cox, professor aqui do Brasil, e também a Tilly Bembe, que falam muito sobre a necropolítica. Lendo e ouvindo, consigo fazer essa analogia e o papel, de certa forma, não total, mas de certa forma, uma contribuição, vamos dizer assim, da desinfodemia para isso. De forma muito sistemática, organizada e pensada, a gente vê quase que diariamente uma desinformação, uma fake news, uma informação falsa sendo falada. A última foi dessa de tentar associar a AIDS com vacina, enfim. Chegamos nesse ponto até. Tivemos outros temas assim para falar também. A grande questão é que a desinfodemia no nosso país, eu acho que ela vai sendo sofisticada. Eu acho que as primeiras, elas eram muito escancaradas. Falaram, não, você tá zoando, isso aí é mentira, não cai nessa, não. Mas o meu pai recebeu uma, por exemplo, que eu falei, nossa, pai, essa foi bem feita, hein? Vou falar. Nós estávamos no hospital, meu pai precisava passar por uma consulta e vinha lá 12 orientações, o que fazer, distanciamento e tudo mais. E 4 delas fazia sentido. Eu falei, pô, isso aqui tá legal. Mas tinha uma que falava assim, ó, então veja agora, você está num espaço onde as pessoas estão mantendo o distanciamento de mais de 1,5 metro e tal, tire a máscara. E eu falei assim, pai, olha só onde nós estamos aqui. Né? Se você tirar a máscara, eu vou falar, ó, vocês vão ter que sair, porque aqui não pode ficar sem máscara, mesmo tendo todos esses cuidados de distanciamento. O problema é que nós temos poucos meios e pessoas da população com possibilidade de ir atrás da informação correta. Então, da mesma forma que nós temos a desinfodemia, que é o excesso de informações falsas e erradas, nós tivemos também a infodemia, que é muita informação certa, aí você fala assim, nossa, é muita informação. Então vem muita informação certa e muita informação errada. Quem faz esse filtro aqui? Quando eu falo na coluna, eu coloco assim, talvez seja aquela pessoa que tem mais afeto com a pessoa, um ente familiar, um amigo, mais distante, mas muito coerente, falar, olha, tem que fazer isso, por isso, isso, aquilo. Mas não é aquela pessoa que está todo dia lá,
E o outro fala, não, vó, imagina, isso aí, então tá exagerando, podemos fazer isso, e tá tranquilo. E aí que tá o problema, e aí que tá a armadilha. Então, essas fake news que eu tenho percebido, elas vêm com esse tom afetivo. Então, pessoas com menos escolaridade acabam caindo mais nessas histórias, e isso enfraqueceu totalmente as nossas formas de enfrentamento à Covid. E os homens, em particular, são aqueles que culturalmente aprenderam, vamos dizer assim, a não ter esse cuidado com a saúde, também acaba caindo nessa. Então, de muitos homens que eu conheço, aqueles mais velhos do que eu, principalmente, que tem grupos mandando sempre uma informação, que você fala assim, essa informação é furada, não faz sentido isso. Mas é uma coisa que fala, não, mas se você é homem, né, como foi falado, se você tem perfil de ex-atleta e tantas outras coisas, você não vai ter. Então parece que são desinfodemias que reforçam o macho. E aí quem não quer discutir masculinidade acaba se apegando, falou, é isso aqui. E aí que está o problema. E não à toa morrem mais homens nesse contexto aí de mais de 600 mil mortos, 600 mil possibilidades de futuro, de repensar esse país para tirar a gente desse contexto tão trágico. É surreal. Aspas. A raça é um elemento essencialmente político, sem qualquer sentido fora do âmbito socioantropológico. Podemos dizer que o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial a qual pertençam. O preconceito racial é o juízo baseado em estereótipos acerca de indivíduos que pertençam a um determinado grupo racializado e que pode, ou não, resultar em práticas discriminatórias. A discriminação racial, por sua vez, é a atribuição de tratamento diferenciado a membros de grupos racialmente identificados. O racismo não se resume a comportamentos individuais, mas é tratado como resultado do funcionamento das instituições que passam a atuar em uma dinâmica que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios com base na raça. É no interior das regras institucionais que os indivíduos se tornam sujeitos, visto que suas ações e seus comportamentos são inseridos em um conjunto de significados previamente estabelecidos pela estrutura social. Assim, as instituições modam o comportamento humano, tanto do ponto de vista das decisões e do cálculo racional, como dos sentimentos e preferências. A desigualdade racial é uma característica da sociedade não apenas por causa da ação isolada de grupos ou de indivíduos racistas, mas fundamentalmente porque as instituições são hegemonizadas por determinados grupos sociais que utilizam mecanismos institucionais para impor seus interesses políticos e econômicos. No caso do racismo institucional, o domínio se dá com o estabelecimento de parâmetros discriminatórios baseados na raça, que servem para manter a hegemonia do grupo racial no poder. Isso faz com que a cultura, os padrões estéticos e as práticas de poder de um determinado grupo tornem-se o horizonte civilizatório do conjunto da sociedade. Assim, o domínio de homens brancos em instituições públicas, o legislativo, o judiciário, o Ministério Público, reitorias de universidades, etc., e instituições privadas, por exemplo, diretoria de empresas, depende, em primeiro lugar, da existência de regras e padrões que, direta ou indiretamente, dificultem a ascensão de negros e ou mulheres e, em segundo lugar, na inexistência de espaços em que se discuta a desigualdade racial e de gênero, naturalizando, assim, o domínio do grupo formado por homens brancos. Livro Racismo Estrutural, de Silvio Almeida. Esse livro do advogado, filósofo e professor universitário Silvio Almeida revela que, muito mais do que a ação de indivíduos com motivações pessoais, o racismo está infiltrado, infelizmente, há séculos nas instituições e na cultura, gerando condições deficitárias a priori para boa parte da população. E é a partir desse conceito que ele vai apresentando dados estatísticos de forma muito clara e didática e discute como o racismo está na estrutura social, política, econômica da sociedade brasileira. É algo que está, gente, entranhado, é o nosso problema
tão central quanto as masculinidades, que a gente, se não trazer esses dois pontos que estão muito entrelaçados, né, porque são temas que se relacionam diretamente com opressão e poder, a gente não vai sair do lugar. Né? Algo que já deveria ser óbvio para todo mundo, ainda tem gente questionando isso, e a sociedade contemporânea, como ele mesmo diz, não pode ser compreendida sem os conceitos de raça e de racismo. O racismo fornece o sentido, a lógica e a tecnologia, ou seja, é algo tão estrutural, né, tão cheio de meandros e artifícios, que ele usa essa palavra tecnologia para a reprodução das formas de desigualdade e violência que moldam a vida social contemporânea brasileira. E aí eu queria saber de você, Alexandre, você começou a primeira parte falando um pouco disso, num ambiente também dominado pelo racismo. Você viveu alguma situação de discriminação no ambiente acadêmico? Você se sentiu prejudicado em algum momento por conta disso? E como que você percebe ou lida com essa hipersexualização do corpo negro, que é algo que você também comentou na primeira parte? Primeiramente, temos que enaltecer, né, temos que falar muito bem de Silvio Almeida. Né? É uma pessoa a quem eu respeito muito, aprendo muito e quero falar que a obra dele é uma obra essencial para qualquer pessoa que queira entender um pouco mais sobre racismo estrutural. Obrigado, Silvio Almeida. Eu acho quase impossível um intelectual negro, uma intelectual negra no nosso país que não tenha passado por uma situação de discriminação nos espaços acadêmicos. É algo quase que impossível. É muita ousadia minha querer resumir esse trecho que você leu do Silvio Almeida, porque acho que cada frase que você leu daria para a gente parar e discutir vários pontos. Eu vou usar um termo que para todo intelectual negro e também para pessoas negras em outros espaços de tomada de decisão, ou um espaço que é conquistado com anos de escolaridade ou com competência técnica, sempre existe uma situação do não lugar. Não é para você. Aqui não é para você. Então, você tem que sempre estar pronto, pronta para poder lidar com essas situações, criando estratégias, tendo uma saúde mental boa, tendo bons amigos e amigas não são apenas pessoas negras, veja, há muitas pessoas brancas que estão de fato contribuindo para a redução do racismo, para a mitigação dos problemas decorrentes da discriminação. Então você precisa ter todos esses elementos e tantos outros, né, e até um apoio espiritual para você poder ficar bem nesses espaços. O grande problema é que sempre existe uma tendência do pré-julgamento, do preconceito em relação ao que a gente faz. Antes de falar se eu posso ser ou não ativista militante, eu sou professor, eu sou um doutor, eu sou um cientista, eu conheço as normas, as técnicas para se fazer aquilo do meu campo de atuação. Assim como outras pessoas também têm as competências e as habilidades para dominar os instrumentos, os conceitos das suas áreas. Mas é muito comum dizer que você está fazendo militância, o que está fazendo é ativismo. E aí a pessoa acaba falando, mas eu não quero falar disso agora, porque aqui o espaço é acadêmico. Sempre existe uma situação que quer colocar para baixo, no não lugar, trabalhos feitos por essas pessoas. Muitas pessoas que discutem essas temáticas do racismo, do idadismo, do machismo e tantos outros, muitas dessas pessoas que falam sobre esses assuntos estudam não só os modelos teóricos, tudo aquilo que foi feito por essas pessoas que são mais tradicionais nesses campos, mas também precisaram entender outros saberes, outras formas de análise, outras narrativas, outras epistemologias. E eu não falo novas, eu falo outras. Então, por exemplo, agora quando você fala do lugar do homem negro hipersexualizado, é a mesma coisa. Porque esse lugar acaba sendo confortável para muitas pessoas falar sobre isso. É confortável para um grupo, para outro não é. Então você vê, por exemplo, que na hora de um parto, algumas pessoas, né, da área ali da obstetrícia, por exemplo, eu falo, olha, fica tranquila que não vai ficar cicatriz. Ela fala, pô, mas eu quero que a minha filha, que meu filho nasça bem. Sair depois eu vejo, não tô nem ligando. Uma tatuagem resolve, eu também não tô nem ligando mesmo, sabe? E aí vem esse pré-julgamento,
Eu acho que esse acaba sendo um grande problema que a gente tem na nossa sociedade, que é de não se colocar no lugar do outro para fazer essa empatia. Essa questão do sexo em si, ele é uma parte da nossa vida. A sexualidade é outra. Não se conversa no nosso país, não se educa no nosso país a questão da sexualidade. E sexualidade está para muito além de falar de relações sexuais. Sexualidade pode ser toque. Sexualidade pode ser estarmos no espaço e estamos ali assistindo um filme, estamos ali lendo um livro, ouvindo algo da natureza, enfim. Sexualidade tem que ser aprendida e não ser demonstrada como algo que se restringe a genitais. Então, acho que esse é o grande problema também. Como a gente fala dessa vulnerabilidade, vamos dizer assim, que a masculinidade coloca para boa parte das pessoas do gênero masculino, muitas vezes sentir essa situação de hipersexualizado acaba sendo uma proteção, mas que não vai durar muito tempo e que pode, porque ela tem também uma camada ali de machismo, ela vai fazer mal. E daí algum problema que eu possa ter, eu não vou querer falar. Não é problema só do genital, é um problema geral, né? Olha, a vista tá meio embaçada. Mas não, imagina falar isso aí, né? Eu tô com uma gripe, né? Uma gripezinha, como falam aí. E às vezes pode ser algo mais grave também. Não vou fazer isso, tal. Imagina, esse exame, tal, né? Onde já se viu enfiar o dedo em tal lugar? Existe também esse lugar que vai manter a proteção dada pela hipersexualidade, o que é muito ruim. Curioso, porque entender e resgatar o sentido da vulnerabilidade como lugar de coragem de se expor, né? Entender que talvez a grande fraqueza seja a gente vestir essa couraça, essa carapaça de imbatível, de invencível, de que os homens não sentem. Eu acho que às vezes é engraçado, Alexandre, tantas conversas depois, às vezes me soa que a gente está batendo na mesma tecla, mas é algo que vai ter que bater tantas vezes nessa tecla, porque a gente o tempo todo, assim como a gente é racista em desconstrução, homofóbico em desconstrução, a gente está descobrindo tanta coisa que a gente precisa desconstruir, que está entranhado em nós, essa ideia de que o homem ele não pode demonstrar nenhum tipo de afeto, de fragilidade ou de ajuda, seja, né? Porque se a gente for entender vulnerabilidade nessa perspectiva, estar apaixonado também é estar vulnerável. Pedir ajuda, pedir desculpa também é, né? Essa discussão mais ampliada, mais publicizada, vamos falar assim, em todas as redes de masculinidade para pessoas negras, ela chega também depois do que já foi feito com homens brancos. Quando eu começo a estudar masculinidade para vários fatores, eu vejo que tem livros que tem Gabeira como um dos autores, de 80, já falando sobre isso, né? Discutindo numa roda essa questão do cuidar das crianças e tudo mais. Pessoas negras fazem isso sempre, quando discute numa roda de familiar, no domingo, no churrasco e tudo mais. Daí que eu trouxe a questão do Tim Maia, mas eu poderia trazer outros cantores, né? Jorge Benjor, eu podia falar sobre ele, Reinaldo, que é do samba, enfim, tantos outros que falam dessa questão. Essa conversa sempre existiu, mas talvez boa parte da sociedade não tinha escuta. Acho que a questão também, mais do que a gente falar da importância da redução do machismo para falar mais de masculinidade, tem que falar, mas muita gente tem que ouvir com carinho, ouvir para repensar, falar, puxa, será que eu faço isso? Será que eu sou duro às vezes, ou dura às vezes com uma pessoa, e nem sempre essa forma como, né, que a pessoa fala, eu não estou aqui legitimando violência, veja bem, não é isso, tá? Não é nada disso, violência é violência, mas tem que entender a causa dessa violência e evitar que ela ocorra de novo, evitar que ela seja socialmente aprendida e transmitida. Então, temos que ter conversas para ampliar a masculinidade, mas também treinar a escuta. A gente tenta bravamente esse exercício aqui, tá, Alexandre? Ainda tomara que nosso encontro tenha sido um encontro de escuta. E você traz um ponto importantíssimo, que é a interseccionalidade, né? Com a Bell Hooks, a Angela Davis, a Lélia Gonzalez já trouxeram décadas, né? Assim, as mulheres sempre na frente dos homens, para variar, né? Sempre puxando o barco da história e apagadas muitas vezes. Aqui a gente já
entendeu perspectivas das masculinidades amarelas, das masculinidades trans. Enfim, são tantos recortes, mas a gente não pode perder de vista que são masculinidades. Sobre todas essas, existe uma masculinidade hegemônica, opressora, que afeta todos esses recortes e que prejudicam a nossa potência, que é a nossa individualidade, as nossas possibilidades de construirmos comunidades, laços de afeto, ser um pouco mais gente, né? A pandemia, como diz o padre Júlio Lancelotti, quem entendeu, melhorou. Quem não entendeu, já não tinha entendido antes, não vai mudar nunca. Quem entendeu, melhorou, é isso. Acabou com a minha utopia no início da pandemia de que a gente ia ser melhores seres humanos. Eu nunca achei isso, eu já falava com meus amigos. Pois é, eu tinha esse momento. Não vai sair. Eu tive essa fraqueza. Eu falei, não vai. Não vai, Alexandre. Alexandre, como é que faz para te achar nas redes? Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, a coluna e tudo mais. No Instagram, Alexandre Físio, o LinkedIn, Alexandre da Silva, e Facebook, Alexandre Físio também, e a coluna do UOL, aqui lá no Viva Bem, Longevidade, colunistas. Quem que você gostaria de indicar para estar aqui no Alma Masculina e por quê? Acho que que vai ser uma contribuição muito importante é o Arthur Ariel. Mas o Arthur, ele é super tímido, mas ele é uma pessoa, assim, para mim, incrível. É uma pessoa sábia que eu conheço, é mestre em educação, doutorando agora. Ele tem um conhecimento da infância e ele fala desse assunto que nós tratamos na perspectiva da infância. Ele estuda masculinidades. Eu e mais um outro amigo fizemos um artigo sobre paternidades negras. Então, eu acho que o Arthur Ariel, se a gente conseguir trazê-lo, tenho certeza que vai ser uma conversa, um aprendizado, uma troca incrível. Alexandre, muito obrigado por esse bate-papo delicioso. Você é uma simpatia, tem um conhecimento que daria vários episódios. A gente fica super feliz quando recebe uma indicação de alguém tão querido quanto o Kalash. Paulo, obrigado pelo convite, pela mediação que você faz, pela essa troca, me deixa à vontade. São assuntos um pouco de dor, de sofrimento, né, pela proximidade, tanto vezes pessoal, mas pelo contato do trabalho e tudo mais. Então, parabéns pela forma de condução que você fez do programa. É um espaço que eu me abri, assim, não é tão frequente, né, a gente ser convidado para essas atividades. Eu acho que refletir, provocar, já está bom já. E agradecer o Alex também. O Kalash se tornou um amigo, uma pessoa muito querida, uma pessoa a quem eu recorro diversas vezes, enfim, muitas trocas. A gente, de Kalash, tem trocado, tem aprendido e tem crescido junto no campo do envelhecimento. E também, né, fora dele, construindo uma amizade bastante bonita aí. Espero que você esteja bem e valeu. E não perca a segunda e última parte dessa conversa na próxima semana. Alexandre da Silva fala sobre saúde integral, desinfodemia, racismo, indica um novo convidado e muito mais. Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram @almasculina e se inscreva no nosso canal no YouTube. Também visite nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do aspas, lugares comuns e as dicas do Escuta Aqui. Vai lá em www.almasculina.com.br, comente, compartilhe os posts e leve a Alma Masculina para mais gente. E colabore para manter o Alma Masculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site www.catarse.me/almasculina. E agradecemos a todos os nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ana Maria de Lima Rodrigues, Ângela Mucida, Danilo Azevedo, Felipe José Nunes Rocha, Juliana Dias e Tânia Simão Baixa Silva. Gostaria de agradecer também aos nossos convidados, Alexandre da Silva e Maria Rita Kel. Também não posso deixar de agradecer a Alexandre Kalash, Ismael dos Anjos, Soraya Azevedo e a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Não perca as próximas. O Alma Masculina é feito graças a Conrado Góes, na trilha sonora original e mixagem, @Conza01, Glaura Santos na identidade visual e arte, @Glaura Santos, Vitor Vieira nas fotos, @Vitor Vieira Fotografia, e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, @Paulo Azevedo Oficial.
Esse podcast é realizado pela Concultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até semana que vem.